Olá, boa noite a todos aí, uma ótima noite de segunda-feira. Eu estou passando aqui nesta noite para poder registrar mais uma mensagem que eu recebi da parte de Deus e quero dar a todos a conhecer essas palavras que eu recebi da parte de Deus por intermédio desta mídia social, né? Entre a noite de sexta para sábado, de madrugada, eu tive uma inquietação na qual me levantei e ali fiquei por alguns minutos aqui acordado. E disso fui arrebatado em uma visão e era como se eu estivesse lá em Santos, na praia lá. E era noite e eu estava sentado ali na orla, na areia da praia. E eu via como que as ondas estavam bem calmas, bem tranquilas. E elas iam e vinham, iam e vinham. E estava um silêncio noturno, assim, já era até madrugada, aparentemente. De repente eu vi com que aquelas ondas começavam a se embravecer de uma maneira muito grande, muito terrível. E aquilo começou a me causar medo, porque eu via que aquelas ondas estavam vindo sentido a terra. E eu falei, meu Deus, eu vou ser tragado por essas ondas. E eu fiquei tão paralisado porque eu não sabia para onde correr, para onde fugir. E de repente, debaixo da terra onde eu estava, saía assim um bloco de pedra e me erguia e me colocava ali num lugar alto. Era como se aquela pedra abrisse a terra ali, ela fosse subindo, subindo e ficasse mais alto que aquelas ondas. E aquelas ondas começavam a vir em direção à terra. Irmãos, na medida com que aquela água entrava na cidade, era coisa que não dá para explicar. Não dá para explicar. Eu só colocava a mão na cabeça e gritava. Eu gritava. Eu gritava. E eu não sabia o que dizer ao mesmo tempo, gritando, e de repente eu comecei a ouvir uma gritaria. A cidade, que estava aparentemente noturna, dormindo, manifestou-se uma grande agitação, uma grande gritaria. E ali eu pude ver que era quando as pessoas percebiam que as águas estavam invadindo as casas, as cidades. E de repente, irmão, soou uma voz do céu. E essa voz começou a falar e eu ouvi aquela voz. E aquela voz dizia assim: Filho do homem, por muitos e muitos tempos tenho eu visto as abominações que os homens da terra têm feito, a opressão que eles têm causado ao pobre e ao necessitado. E o que não dizer, né, de balanças enganosas que eles têm usado para oprimir o fraco. Irmãos, é uma coisa, eu não sei explicar como que era aquela voz. Era uma voz que ela entrava nos meus ouvidos e aparentemente parecia que a minha carne estava descolando dos meus ossos, porque me causava um pavor tão grande quando eu ouvia aquela voz, um pavor tão grande, mas tão grande, que eu ficava gemendo assim, deitado na pedra, gemendo como se fosse um feto quando está em um processo de gestação no ventre de uma mulher. E aquela voz continuou a falar para mim assim: chegou a hora de eu trazer aos homens da terra a recompensa por tudo que eles têm feito, por estarem escarnecendo o meu nome. Irmãos, e ele falava para mim: eu vou dar ordem às águas do mar e elas invadirão a terra. Elas entrarão em cidades, em prédios, de uma maneira tão devastadora, que o sinal será tão estrondoso, mas tão estrondoso, irmãos, que a terra vai entrar em um caos, em um colapso. E de repente, eu me via como se eu estivesse naquele bloco de pedra lá, como eu estava lá na Baixada, lá em Santos, e aquela voz falando que vai agitar as águas do mar contra algum lugar nesta terra. De repente eu vi assim sobre uma montanha e tinha umas casas, como se fosse casa de comunidade assim, sabe, de favela, e elas estavam assim no morro e havia uma parte de vegetação naquele morro e estava escrito o nome assim, Salvador. De repente, irmãos, começava a desabar aqueles morros e casa vinha abaixo.
e pessoas gritando por socorro, implorando por socorro, e ali sem saber o que fazer, num desespero total, sabe? E eu entendia que Salvador vai passar por um processo muito difícil. Logo em seguida eu via também o nome assim, Recife e Santa Catarina. E aí aquela voz falava comigo: eu vou fazer algo tão terrível nesta nação, que é o Brasil, que o mundo inteiro vai se voltar para este país. Escrevam o que eu estou dizendo aqui, irmãos. Está mais próximo do que vocês imaginam de uma terrível desgraça acontecer neste país. Escreva o que eu estou dizendo aqui. O mundo inteiro vai voltar os seus olhares para a nação brasileira. Deus vai fazer algo tão terrível, mas tão terrível nesta nação, que haverá um pavor em todos, quer você de religião afrodescendente, quer você evangélico protestante, quer você catolicismo romano, qualquer pessoa, todos, não haverá quem não vá ficar aterrorizado com o sinal que Deus vai fazer nesta nação. E eu quero dizer para você, haverá até o final de ano, escreva o que eu vou dizer aqui agora, até o final de ano, haverá uma manifestação tão terrível na natureza, tão terrível, onde ventos bravios irão se levantar do Oriente e do Ocidente em direção à Terra. Deus falava comigo: eu vou trazer ventos tão terríveis sobre a Terra, aonde as pessoas irão gritar de pavor e medo, gemer de pavor e medo. Eu via carros sendo levados às alturas, irmãos, às alturas, carros pesados sendo levados às alturas pelo vento, pela ventania. Eu via postes caindo, eu via prédios desabando. E quando eu pensava que aquela visão ia acabar, de repente eu me via dentro de um aeroporto e eu via um monte de agentes da Polícia Federal prendendo malas e mais malas de dinheiro de pessoas, de políticos. Escreva o que eu estou dizendo, vai acontecer na política deste país. Um escândalo muito grande de corrupção vai estourar neste país por esses dias. E disso já vai desencadear muito mais problemas do que já estamos vivendo na política brasileira nos dias atuais. Quando eu pensava que a visão ia terminar, eu me via como se eu estivesse lá no meio do deserto assim, do Egito, aquelas terras áridas, só areia, e não havia plantação, não havia pastagem, e não havia nada. E eu via bem distante assim uma planta verde, ela havia poucas folhas, ela tinha uma estatura ali entre 40 a 50 centímetros de tamanho, e ela estava verdinha. De repente, irmão, vinha um vento que vinha do céu, e era um vento muito frio, e aquele vento frio cobria toda a terra, era como se fosse uma mudança de clima, sabe? Aqui em São Paulo costumeiramente ocorre essas coisas, tanto é que esse fim de semana ocorreu. Estávamos aqui enfrentando alguns dias de calor e houve uma mudança repentina no tempo, onde caiu 12 graus a temperatura. Só que nessa visão eu vi essa queda de temperatura dessa frente fria que vinha, e ela cobria toda a terra. Ela cobria toda a terra e veio afetar aquela planta. E ela secou. De repente, eu olhava para aquela areia e eu via animais caindo e morrendo. Aves caindo e morrendo, animais de fome e de sede. E de repente uma voz saiu do céu e falou aos meus ouvidos: isso irá acontecer nesta nação onde você reside. Dias de muita escassez de pão e de água estão por vir sobre esta terra. Irmãos, vai haverá dias no nosso país onde haverá briga para se comprar alimento.
Escreva o que eu estou dizendo. E volto a dizer, como eu disse em um vídeo aqui no início do ano, você que pode, se prepare, pegue um pouco de dinheiro, guarde-o em casa, estoque um pouco de dinheiro em casa, reserve alimento em casa, porque a qualquer momento, será num abrir e fechar de olhos, será muito instantâneo, muito instantâneo. Eu vi as rodovias tudo parada outra vez, como se estivesse havendo greve de caminhões. Este país vai entrar em um colapso. Escreva o que eu estou dizendo. Você que pode, ouça, dê ouvido a essas palavras. Não olhe para o mensageiro, ouça a mensagem, para depois você não ser pego desapercebido. Hoje é 28 de agosto de 2023, que esta mensagem possa chegar aí, a você, e que Deus possa fazer com que ela caia em credibilidade dentro do teu ser, da tua alma. Uma ótima noite a todos, um forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor. E mais uma vez, aqui antes de encerrar, peço a todos, oremos, irmãos, oremos pela nação brasileira, porque dias muito trabalhosos estão chegando sobre esta terra. Um forte abraço a todos.